Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de análise linguística aqui do canal. Na nossa noite de segunda, a gente está trabalhando com vocês a função dos verbos nos textos argumentativos. E vamos trazer hoje, de forma específica, o trabalho em torno das vozes verbais, né? Estávamos trabalhando aqui as vozes verbais e fizemos isso logo no primeiro momento aqui, trabalhando as informações relacionadas às vozes. Mostramos para você que existem três tipos de voz: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva, tá? Olha aí essa manchete. Maísa aparece cabelo liso e responde críticas. Uso como eu quiser. Pronto. Conhecida aí pelos seus cachinhos, resolveu mostrar essa faceta diferenciada do seu cabelo. No enunciado, a oração Maísa aparece de cabelo liso. O verbo encontra-se em que voz, gente? A oração Maísa aparece encontra-se na voz, né? Aí a gente já viu aqui no primeiro momento. Localiza o... Opa, perdão. Ah, eu ainda não tinha marcado aqui. Vamos lá. Localiza a ação verbal e o sujeito da oração, tá bom? Então, o sujeito aqui nesse caso é Maísa, tá bom? E a Maísa, ela pratica ou sofre a ação de aparecer, né? Aí, gente, ó, se você entendeu que ela pratica a ação de aparecer, é porque ela é agente dessa ação verbal, né? Sujeito agente. E por ela ser agente, a ação, o verbo, encontra-se na voz ativa, tá bom? Então a gente vai poder encontrar aí, ó, a voz ativa funcionando dentro dessa modalidade. Essa daqui. A gente já tinha até utilizado essa tirinha, né? Lá no começo para identificar a ação verbal. Vamos voltar de novo a ela e vou pedir para você, em 2 minutinhos, analisar a oração. Me contento com a sua companhia. Para a gente poder ver aí essa especificidade. 2 minutinhos, por favor. Vamos lá, gente, ó.
na tirinha a oração, me contento com a sua companhia. Encontra-se em que voz? Vamos lá, identificar. Quem é o sujeito dessa oração? Ele aparece subtendido no verbo. Ele, me. Alô? Mesmo sendo um sujeito desinencial, eu posso retomá-lo, né? Dentro da minha oração. E aí eu pergunto, contenta é uma ação? É. Se é uma ação, ela é praticada pelo sujeito eu. Ou seja, o sujeito é a agente dessa ação. Contenta quem? A mim. Ah, veja que aqui, quando eu tenho o me, eu faço com que eu também seja paciente dessa ação de se contentar. Então, a gente vai poder identificar que nessa ação verbal nós temos o quê? A voz reflexiva, tá? Ah, professora, mas é porque a senhora falou na aula passada que é só o se. Não, não é só o se que se refere, que possa ser um pronome reflexivo, né? Os pronomes oblíquos que se referem às pessoas do discurso, né? O se, o ti, o, o mi, né? De, dentro das circunstâncias em que ele aparece associado a verbos pronominais, eles vão estar indicando que a ação se refere também àquela pessoa, vai estar se referindo a uma ação que é comandada por um sujeito e recebida pelo mesmo sujeito, né? Como os verbos pronominais, eles sofrem, inclusive com o pronome, a variação número pessoa, né? Então a gente também pode identificar essa possibilidade. Nesse caso aqui, o contentar-se, o sujeito é ou melhor, o sujeito não, o verbo contentar-se, tá? É pronominal e aí você sabe que quem pratica essa ação pratica e sofre ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a gente vai encontrar ele na voz passiva ou reflexiva. Errei aqui. Reflexiva. Na tirinha. Vamos lá, gente. Ó, vou pedir 2 minutinhos para você ler essa tirinha junto com o seu professor, né? Aí, para a gente poder analisar esses aspectos, tá? 2 minutinhos, por favor.
Bom, meu pai vive me dando livros de presente. Ele diz que os livros. Não, ele diz que nos deixam mais sábios. Mas não noto nada diferente. Você já leu eles? Né? Você já leu ele? Não, porque. Gente, olha, o Armandinho, ele é uma criança muito legal. Ele entende tudo ao pé da letra, as coisas. Ele tem uma dificuldade para entender as mensagens sublimadas. E é isso que dá aí a criticidade, a tira, né? Na oitava questão, pergunta: você já leu eles? Bom, o pessoal de Palmeiras está aqui respondendo. Muito bem. Olha, primeira dica: localiza o verbo. O verbo, professor, é leu. Quem é o sujeito desse verbo? Quem leu? Quem leu foi você. Então, qual é a relação entre sujeito e verbo? O sujeito você, aqui, é um sujeito que pratica ou sofre ação pelo verbo ler, gente. É pra sofre a... Ó, gente, se ele pratica a ação de ler, ele é um sujeito agente. E aí, nesse caso, como sujeito agente, qual é a atividade? É ativa, tá? O sujeito aqui acontece na voz ativa. Então, dica: localiza o verbo, a locução verbal, e aí de imediato você também localiza o sujeito. A partir dessa localização, você pergunta, aí você infere o sujeito em relação ao verbo que ele trabalhou no enunciado. Ele pratica, sofre ou pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, pratica a ação da leitura. Vamos aqui para a gente poder trabalhar com a próxima questão, tá? Ah, também vou dar um tempinho para vocês verem. Eu acho que essa daqui é legal. Essa daqui é uma informação legal. 2 minutinhos aí para vocês analisarem. Olha, essa manchete aí, Serginho Barbosa
lança single Caminhos e se rende de vez às plataformas digitais. A canção faz parte do álbum Brilho Novo, com previsão de lançamento para 2022. Vamos lá. Nesse enunciado aí, a gente tem a oração se rende de vez às plataformas digitais, tá? Essa oração se encontra em que tipo de voz? Passiva, ativa ou reflexiva? Bom, a gente localiza o verbo render e a partir dessa localização a gente tenta buscar o sujeito da oração. Render, né, se rende. Quem é que se rende? Serginho Barbosa, tá? Serginho Barbosa, olha, tá aqui, se rende. Ele é o sujeito que vai estar relacionando-se a duas orações. Lança, símbolo e se rende de vez às plataformas digitais. No caso desse sujeito, o Serginho Barbosa, em relação ao verbo render, ele pratica a ação de render? Pratica, professora. Porque ele é a pessoa que aciona a ação de render. Rende quem, gente? A si mesmo. Então, se ele executa e sofre a ação, ou seja, ele é também paciente da ação de render, render a ele próprio. Nós temos aqui, no caso, uma oração na voz reflexiva. Então, quando a gente tem ele praticando e sofrendo a ação exposta pelo verbo, nós temos o que a gente chama de ação reflexiva. E essa voz reflexiva é importante aí para esses momentos, tá bom? Muito bem, vamos adiante. Dia das Crianças, pais de 10 contam como presenteiam os filhos. Eita, olha, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tá faltando ainda aí para 10. Tá faltando. Aproveitamos promoções e já chegamos a pagar 50% de desconto em alguns brinquedos. Conto paulistano Carlos Arasaki. Realmente, 10 filhos tem que realmente economizar. Bom, pais 10 contam como presenteiam os filhos. Vamos localizar aqui o verbo contar. O verbo contar tem como sujeito pais de 10. Esse sujeito, em relação à oração principal, em relação ao verbo, ele é agente da ação contar ou ele é paciente da ação contar? Professora, ele é quem faz a ação acontecer. Então, se ele executa a ação, ele é agente. E aí, se o sujeito é agente, a voz se encontra, o verbo se encontra na voz ativa. Tá bom? Então, a voz ativa funciona aí como esses elementos aí. Vamos lá, gente. Exames para detecção de câncer devem ser feitos em até 30 dias no SUS. É o que determina a Lei 13.896/2019. Muito bem. No post, exames para detecção de câncer devem ser feitos. Devem ser feitos em até 30 dias, tá? Quem deve ser feito em até 30 dias? Exames. Pronto. Nesse meu enunciado, esse meu sujeito pratica a ação de ser feito ou sofre a ação de ser feito? Nesse caso, a gente já viu, né? Ele sofre a ação de ser feito. E aí, olha, por ele sofrer a ação de ser feito, a voz se encontra na voz. Eita, na voz passiva aqui, viu, gente? Voz passiva, não é ativa, não. É a voz passiva. Exames devem ser feitos, ou seja, ele sofre a ação de ser feito aí em 30 dias.
Então, o sujeito é paciente, e aí houve um equívoco aí na hora da identificação da alternativa, tá bom? Então, a alternativa correta, letra A, voz passiva. Bom, gente, aí vamos entrar num outro campo aqui. Como a gente falou para vocês, a voz passiva, ela trabalha com um sujeito que sofre a ação, que é paciente da ação, ou seja, ele não é o agente daquela ação. O agente da passiva, ele vai aparecer nessas vozes em que a gente vai encontrar, nesses enunciados em que a gente vai encontrar a voz passiva. A voz passiva, ela vai indicar quem executa a ação da voz, ou melhor, o agente da passiva é o termo que indica quem ou que executa a ação de um verbo na voz passiva analítica. Esse termo sempre vem depois de preposição. Olha essa manchete. Medalhistas olímpicos do vôlei de praia em Londres são homenageados pela CBV. Então, observe aqui que a gente tem nessa manchete a identificação da locução ser homenageado. Aí a gente vai encontrar o sujeito paciente, né? Medalhistas olímpicos, né? São eles os que recebem essa homenagem, né? Ou seja, eles não praticam a ação, eles recebem a ação propostas pelo verbo. E quem é que vai praticar essa ação de homenagear? A CBV. Então, no enunciado da voz passiva, esse agente ele vai ser chamado de agente da passiva. Ele é um termo que conta com a preposição e depois você identifica o agente que vai aí trabalhar esse tipo de informação, tá? Então, o agente da passiva é um elemento importante para a gente trazer. Bom, aí o que é que a gente vai poder também executar? As transformações da voz ativa para a voz passiva e vice-versa, tá? Para transformar uma oração que está na voz ativa em uma oração cuja voz seja passiva, siga o seguinte esquema. O sujeito transforme o sujeito em agente da passiva e transforme o verbo em locução verbal. Ou seja, verbo auxiliar, né, verbo de ligação, mas verbo principal no particípio. Observe a seguinte situação. Os ex-alunos homenagearam os professores aposentados. Verbo homenagear. Quem homenageou foram os ex-alunos. As pessoas homenageadas foram os professores aposentados. Nesse exemplo aqui, a gente tem a voz ativa. Por quê? Porque o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo homenagear. Como é que eu faço, né? Transforme o sujeito em agente da passiva. Ou seja, em o elemento que vai aparecer na voz passiva acompanhado da preposição. E transforme o verbo em locução verbal. Olha aqui como as coisas ficariam. O sujeito ex-alunos, o verbo transitivo é homenagearam, o objeto direto, os professores aposentados. Vou transformar em voz passiva. Os professores aposentados passam a ser o sujeito da oração, porque eles sofrem a ação de ser homenageados pelos executores, que é o agente da passiva. Veja que aqui, a nossa oração, nosso verbo se transforma em locução. O sujeito aqui passa a ser agente da passiva, que é aquele termo que a gente acabou de identificar com vocês. A presença da preposição antes do agente da passiva. E o sujeito, ou melhor, e o que era o objeto direto, passa a ser o sujeito paciente da oração da voz
passiva analítica, tá bom? Então, a gente vai poder identificar esse formato aí de transformação, tá? A gente transforma tanto as orações em sujeito, ou as orações da voz ativa para a voz passiva, como da voz passiva para a voz ativa, tá bom? Então, a gente vai poder identificar aqui, ó, para a transformação dentro dessa possibilidade. Ah, mas isso aqui já foi repetido aqui. Pronto. Da voz passiva, ó, os professores aposentados, né, locução pelos ex-alunos, né, agente da passiva. Então, a locução verbal, ó, verbo auxiliar com o particípio do verbo principal, o agente da inicial pela preposição e aquele que executa a ação. Repare que o objeto direto, do exemplo 1, deu origem ao agente da passiva. Isto quer dizer que apenas os verbos transitivos podem ser transformados para a voz passiva. Os verbos intransitivos não conseguem esse tipo de possibilidade, tá bom? Agora vamos às nossas atividades, tá? Vou pedir aqui um tempinho maior para você identificar os sujeitos nas frases abaixo e identificar se é agente ou paciente. Vou pedir 3 minutinhos apenas para você identificar nessas 7 alternativas aí os seus sujeitos, cada uma delas, tá? Para a gente poder identificar. 3 minutinhos.
Gente, vamos lá. Identifique o sujeito nas frases abaixo e identifique se é agente ou paciente. Vamos lá. Primeira frase. Maria Ângela gosta de sorvete de morango. Vamos lá. Quem é o verbo gostar? Quem é o sujeito? Em relação ao verbo gostar, Maria Ângela pratica ou sofre a ação de gostar? Pratica, professor. Agente. Se ela é sujeito a gente, só para a gente finalizar aqui, ó. Está na voz ativa. Olha aí como fica fácil, né? Responder. Buscou-se uma solução inteligente. Buscou-se. O que buscou, que se buscou, né? Buscou-se. O que se buscou? Uma solução inteligente para o problema. Uma inteligência inteligente para o problema buscou-se. Nesse caso aqui, o sujeito é agente ou paciente da ação verbal? A solução inteligente agiu, foi ela que foi buscar ou ela que sofreu a ação de ser buscada? Ela foi, ao mesmo tempo, agente quanto paciente da referência aí. Portanto, qual é a voz reflexiva? A questão não está pedindo, mas eu estou já respondendo aqui, gente. Bora lá. A criança observava atentamente as formigas no chão. O sujeito observava a criança. Esse sujeito aqui, a criança, pratica ou sofre a ação de observar? Pratica a ação de observar. Ela é agente da ação verbal. Portanto, a voz é ativa. Vende-se esta casa, né? Vejamos aí. Esta casa é vendida. Quem é que esta casa é o sujeito da ação de vender, né? Esse sujeito aqui, gente, ele é agente ou paciente? Vende-se esta casa. Nesse caso aqui, gente, ele é paciente, porque trata-se da passiva reflexiva ou passiva sintética. Pronto. Tem a analítica e a sintética. A casa sofre a ação da venda. O rapaz foi visto no aeroporto. Visto o rapaz. Nesse caso aqui, o sujeito também sofre a ação de ser visto. Ele é um sujeito paciente. E aí, como a gente disse para vocês, ó, tem dois tipos de voz passiva. A voz sintética, que ela aparece aí com os verbos em terceira pessoa. Os verbos associados à partícula passivadora se, concordando com o sujeito da oração. E a passiva, que é quando a gente tem a expressão com sujeito, paciente, a locução verbal e possivelmente o agente da passiva, tá? Camila faz. Quem é o sujeito? Camila. O sujeito, Camila, faz aulas. Ela é agente ou paciente? Ela é quem faz, então ela é agente. Aqui a gente tem o quê? Ativa. Voz ativa para identificar esses elementos, tá? Então aí, ó, temos todas essas possibilidades. E até coloquei aqui, fiz tanto aqui, pronto. Pronto, paciente, agente, paciente,
paciente e a gente. Deu certinho aqui, ainda corroborei mais aqui, dentro desses aspectos. Vou até apagar aqui. Ontem. Paciente, é paciente. Pronto. E a gente ainda fez aí todas essas possibilidades. Vamos lá, gente. Adriane Galisteu esbanja beleza natural e mulheres celebram um reforço na quebra dos padrões estéticos. Na manchete, os verbos do período encontram-se na voz. Vamos lá. Esbanja o sujeito é Galisteu. Natural, mulheres celebram, né? Reforço na quebra dos padrões estéticos. Então, os sujeitos, os verbos são esbanjar e celebrar. Tem como sujeito esbanjar o nome Adriane Galisteu, ela é agente da ação de esbanjar. E celebrar tem como sujeito mulheres, né? E representa também um sujeito que age, né? Na ação verbal. A voz é ativa, praticada aí dentro dessas possibilidades. Agora, vamos transformar a voz passiva na voz ativa. Tá aqui, ó. Luva de Pedreiro e Abel Ferreira são homenageados no FIFA 23. Veja, tal. Quero que transforme isso aqui, ó, em voz ativa. 2 minutinhos. Vamos lá, gente, ó. Vamos identificar aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Luva de Pedreiro e Abel Ferreira são homenageados no FIFA 27 ou FIFA 23, tá? Oh, perdão. Então vamos lá. Nesse caso aqui, a gente vai transformar, no caso, a preposição no FIFA 23, ó, transforma o verbo, a locução verbal são homenageados. Aí vamos, homenageia,
Aí, ó, vem o outro elemento aqui. Vou botar aqui de vermelhão. Homenageia, luva de pedreiro e Abel Ferreira. Pronto. Ó, transforma o agente da passiva no FIFA 23 em sujeito FIFA 23. Transforma a locução verbal em ação, homenageia, e transforma o que era o verbo paciente em complemento da ação verbal, né? Então, aí eu tenho uma transformação desse elemento. Ixi, dá tempo da gente responder a última. Vamos lá. Transforma os enunciados da voz passiva e para a voz ativa e vice-versa. Nesse caso, ó, Prefeitura lança programas de castração de cães e gatos nos distritos. Muito bem. A prefeitura é o sujeito, o agente. Programas de castração cães e gatos é o objeto do verbo lançar. Então, ele se transforma em programas de castração de cães e gatos. Ele se transforma de objeto direto para sujeito paciente. Aí o que é que eu faço, né? Transformação verbal em locução verbal. Então, programas de castração de cães e gatos, vou colocar aqui uma outra, são lançados. Ó, veja que a minha locução apresenta sempre o verbo auxiliar, o verbo de ligação, com o particípio do verbo principal, tá? Com o particípio lá. São lançados, ó, vem o termo preposicionado, pela prefeitura. Pronto. Ó, a gente pode transformar as vozes ativa em passiva e vozes passivas em ativa, né? As informações fazem com que você acabe reorganizando sintaticamente a oração, tá? Por exemplo, nesse enunciado que a gente usou aqui, a gente transformou o objeto direto do lança em sujeito paciente, transformou a ação verbal em locução verbal e usou o termo preposicionado para identificar o agente da ação, que é o agente da passiva. E aí a gente tem essa possibilidade, tá bom? Bom, na nossa aula de hoje a gente discutiu sobre vozes verbais. Trabalhamos com vocês os conceitos de voz, trabalhamos as tipologias das vozes, ativa, aí reflexiva e passiva. Fizemos a análise do agente da passiva e das transformações que a gente pode fazer entre as duas vozes, ativa e reflexiva e passiva, tá bom? Então, fizemos muitas atividades, acho que a aula foi muito importante. Agradeço a participação de todos e a gente se encontra na próxima semana, gente. Tchauzinho!